Olha só, você já teve alguém que achou ruim a fazer inversão de risco com vocês? Alguém que falou, cara, porque o que que acontece, né, gente? Eu sempre digo, eu não sou um cara, não, o Eduardo odeia pacote. Eu acho que o pacote a gente faz o pacote depois que fotografa. Depois de fotografar, eu vou fazer o pacote. Cara, por quê? Porque eu não sei de quantas fotos a pessoa vai gostar, né? Uma vez eu tinha uma crença limitante, que foi até a Carol que me desbloqueou, né? A Carol me desbloqueou na parada de eu fazia, sei lá, eu mostrava 80, 90 fotos, entende? E vendia 75, 78. Não faz o menor sentido. É ou não é verdade? Cara, se você tá mostrando 80 fotos e tá vendendo 75, é porque você tá mostrando pouca foto, né? E aí a Carol foi que me mostrou. Ela chegou um dia, ela falou: não, Eduardo, eu não mostro. Ela não fazia inversão de risco, ela fazia o trabalho e entregava tudo por um valor X, né? Meu Deus, horrível. Ela adaptou a inversão de risco, que a inversão de risco é oferta, não é estratégia. Tem muita gente que confunde, né? Não é estratégia de marketing. Inversão de risco é oferta. E ela chegou e adaptou para o jeito que ela fazia. Ela levou as mesmas 300 fotos e ofereceu na inversão de risco. Vendeu 180. Chegou dizendo, meu Deus, vendi 6 mil num ensaio, eu não imaginava que isso era possível, né? Então, o que eu acho legal da inversão de risco é que, e vender foto por foto, né? É que ele tira o limite do quanto você pode vender por um trabalho. Ele dá escala para o trabalho da fotografia, né? Ele dá escala. Mas, Gisele e Marcos, vocês estão gostando da minha imagem hoje? Eu tô com o moletom da Banlec, né? Tô aqui com cores inversas no fundo e ninguém falou, né? Olha só. Oi? Tá elegante, tá elegante. Claro, luz principal, a luz de preenchimento, luz de recorte, eu tô em 3 dimensões, não tem nenhum lugar com preto absoluto, a sombra no queixo que o pessoal reclamava, né? O áudio, o microfone, posicionamento dos monitores, isso aqui tá profissional, né? Tá mesmo. Mas depois que eu já me elogiei, né? Eu quero saber da Gisele e do Marcos. Obviamente, né? Obviamente que a gente sabe que nem Jesus agradou todo mundo, né? Vocês percebem como sendo... Tem bastante comentários da galera aqui, ó, inversão de risco é um assunto polêmico, né? Vocês percebem mais como positivo o fato de vocês não obrigarem as pessoas a comprar fotos? Ou tem pessoas que acham ruim isso? Como vocês veem isso? Como é que é a experiência de vocês? Então, na maioria dos casos, elas, é aquilo que o Pedro falou. Primeiro, elas não ficam meio assim, incertas, mas, eu queria uma festa e queria todas as fotos. Aí a gente argumenta, olha, mas tu vai ficar com aquelas fotos, como o Pedro falou, que de repente tu não vai usar. O Marcos até fala às vezes, eu estou trabalhando contra mim mesmo, né? Eu quero só que tu fique com aquilo que tu realmente gostares. Eu podia fotografar e te entregar tudo. Então, essa é a primeira coisa para esclarecer. Aqui, assim, porque eu que faço a venda, para mim, o que me brilha os olhos é o cliente vir, ele estava pensando em comprar, como eu falei, 10 fotos, ele acabar comprando 15. Isso é que me motiva no meu trabalho. Então, quando eu faço, acontece a gente fazer um evento que entrega todas as fotos. E aí, eu não tenho, às vezes, muito mais do que escalar naquele evento. Então, quando eu vou entregar, eu já recebi tudo que eu tinha para receber. Então, o cliente, a forma dele entender, às vezes, quando ele quer ele fala assim, mas eu quero todas as fotos. Daí a gente tem um valor para entregar todas as fotos. Só que, na maioria das vezes, eu acho que 90% dos casos, ele acaba fazendo isso. Compra a inversão de risco, né? Compra entre aspas, mas aceita a oferta. E quer pagar, se é um evento grande, ele paga como se fosse uma carta de crédito para depois usar essas fotos. Por exemplo, né? Vou dar o exemplo do casamento de amanhã. Essa é um casal que a gente conheceu num Achei que sacramento. ela ia falar da festa do divino, né? O troço que vende foto em... esse negócio de herança portuguesa aí é para deixar o pessoal milionário, fotógrafo milionário, né? Assim, é um trabalho que exige mais de tempo e também envolve muitas pessoas, né? A gente fala com muitas famílias. Então, é um trabalho também que ajuda a ter um faturamento muito bom. E, além disso, que eu falo sempre, a gente vai conhecendo pessoas diferentes e vai tendo sempre muito bons clientes que viram até amigos de cada festa dessa, né? Uhum. Mas
Agora, falando do casamento, por exemplo, vamos usar esse exemplo do casamento de amanhã. A gente fotografou a crisma da moça aqui na paróquia, e isso foi em abril. E ela disse a Gisele, a gente vai casar... Acho que foi mais 5 fotos só da crisma. E a gente vai casar em setembro, é numa sexta-feira, é um casamento mais intimista, são 75 pessoas, é no mesmo bairro a festa, num salão de festas menor e tal, eles que estão organizando tudo. Eu falei, não, vamos fazer. E aí ela comprou 10 lâminas de um livro para ter como o Pedro falou, para não sair de casa, assim, não sair sem nada. A gente tem uma garantia que ela ia fechar aquela data, vamos dizer assim. E é isso estava acordado. Aí eu perguntei, olha, era legal a gente fazer um ensaio sem nenhum compromisso. E aí ela pensou, criou um monte de coisa legal e comprou as fotos desse ensaio. Eu acho que foi Ensaio pré-casamento. casamento, em Que julho. tem gente que faz o absurdo de dar de graça, né? Tem gente que faz o absurdo de dar um ensaio para o wedding de graça. A única situação em que um ensaio para o wedding de graça faz sentido é inversão de risco. Você dá o ensaio, olha só, vou dar a morta para você, ó. Você vai dar um ensaio de presente pro casal e você vai falar o seguinte, gente, vocês precisam me conhecer, vocês precisam conhecer o estilo do meu trabalho. Vocês precisam entender o que são fotos dirigidas, porque as minhas fotos elas não são posadas, elas são dirigidas. Na realidade é a mesma coisa, né, gente? Mas você fala assim pro cliente, né, ficar impressionado. As minhas fotos não são posadas, minhas fotos são dirigidas. E eu quero te mostrar como funciona a minha direção, para vocês não chegarem lá no dia do casamento e ficarem perdidos. Aí vocês já vão compreender como funciona e vai ficar mais fácil para todo mundo. E a gente não tá mentindo, né? É muito mais fácil quando o casal já foi fotografado por você antes, porque eles já sabem muitas coisas e acaba facilitando para todo mundo, né? Vocês não vão precisar perder tempo no dia mais importante, que é o do casamento, aprendendo a ah, 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 posar ou participar das fotos. A gente faz isso previamente no ensaio pré-casamento. Por isso que ele é tão importante. E esse ensaio pré-casamento, mais do que isso também, além disso, eu vou dar para vocês uma foto, é presente meu de casamento para vocês. Eu dou uma ampliação 30x40, que custa R$ 20 lá na Go Image Photobooks e álbuns encadernados, né? Você vai mandar fazer lá. Eu dou para você, 26, se eu não me engano. Eu dou para você uma ampliação 30x40 de presente para você colocar na entrada do casamento, para, se vocês quiserem depois colocar alguma foto também na decoração, em algum porta-retrato, alguma coisa assim, vocês podem colocar. Então, essa foto é presente meu, faço questão de fazer o ensaio para que vocês conheçam como funciona a minha direção. E mais do que isso, se vocês gostarem das outras fotos, e só se vocês gostarem, gente, vocês não são obrigados a nada, eu não tô aqui com o intuito de querer enfiar um monte de fotos em vocês, não. Só se vocês realmente ficarem apaixonados pelas outras fotos, vocês compram as outras fotos. E tá tudo bem, cara. Se quiserem, a gente pode parcelar, me paguem como vocês quiserem. Cara, vamos primeiro fotografar, depois a gente vê. Cara, as frases. Vocês não são obrigados a nada. E, gente, pelo amor de Deus, primeiro vamos fotografar, depois a gente vê, são as frases que deixam o fotógrafo rico. Anota isso, você que está nos assistindo. Vocês não são obrigados a nada aí. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos fotografar. A gente nem sabe se vai ficar bom. Relaxa. Vamos fotografar? Depois a gente vê. Essa frase, ela muda a vida das pessoas, gente. E aí é onde chega, né? Eu nem sei por que eu falei tanto sobre isso, né? A Gisele estava falando sobre como ela vendia. Vai, continua, Gisele. Fotografamos a Crisma, ela já ela fez o sacramento adulta já. E aí ela se interessou pelas nossas fotos, veio aqui no estúdio, comprou 5 fotos só. Aí a gente, então, ela queria o casamento e a gente vendeu, então, 10 lâminas só de um livro. Então, a gente não ia cobrar nada para fotografar o casamento. A gente ia fotografar o casamento, ela ia vir aqui escolher as fotos que iriam para o livro. E ela ia adquirir 10 lâminas desse livro. Mas isso a gente já sabe, tipo assim, ela comprou 10 para garantir um valor, mas aí, pela nossa experiência, a gente já sabe que aí ia vir 20, 25 lâminas de um livro, num casamento. Pequeno, né? Porque é um casamento religioso e depois é uma recepção que eles mesmos estão organizando. Então, mas a gente deixa isso claro também, mas eles podem comprar o mínimo. Só para garantir a nossa data, eles vão criar um crédito, vamos dizer assim. No caso do casamento, desse casamento, né? Aí fizemos um ensaio e foi difícil, ela gostou de muitas fotos, ela preparou bem, levou um carro antigo, levou um véu, fomos para o centro de Florianópolis, fomos na ponte, Ercílio Luz, foi muito legal.
E aí, o casamento é amanhã. Essa semana ela falou: ah, Gisele, pô, eu já sei que eu vou sofrer igual o ensaio para escolher essas fotos, e se eu quisesse todas as fotos? E daí eu falei o valor que seria de uma cobertura fotográfica de um casamento como é o dela. E dei, aí o que eu fiz? Eu fiz o valor da cobertura fotográfica, como a gente já, se fosse cobrar todas as fotos, e dei 5 lâminas de presente. Então, se eu fosse, só para entender, né? Se lá, quando ela veio ver as fotos da Crisma em abril, eu falasse já esse valor para ela, ela iria pegar, comparar com todos os outros valores que ela teria no mercado, e o meu talvez não seria o mais barato, mas não tinha um diferencial. Como que eu consegui criar esse diferencial? Tirando o peso de ela não ter obrigatoriedade de comprar uma cobertura fotográfica, ela ia ficar só com aquilo que ela gostasse. E aí o faturamento desse casamento, que amanhã durante um dia, né, um casamento que a gente vai ficar lá, quer dizer, eu estou impossibilitada porque eu quebrei o pé, o Marcos é que vai com outra pessoa, quebrei um pé num dia de um casamento aqui também, mas enfim. Que foi na inversão de risco. Que foi também na inversão de risco. E aí o Marcos vai ficar durante o dia lá com ela, no making-off dela, do noivo. E assim, isso tudo a gente vai montando, sabe? A princípio a gente ia fotografar a cerimônia. Daí eu começo a instigar. Mas vai ter buquê, mas vai ter isso, mas vai ter aquilo. No final já vai ter uma pessoa que vai ajudar ela como uma cerimonial. Vai ter uma decoração legal no ambiente que eles estão organizando. Eles vão se organizar, vão se arrumar numa casa que é conjugada, então um de um lado, outro do outro, vai ter aquele primeiro contato antes de eles se verem na igreja. Então vai ter vários detalhes que vão fazer, com certeza, uma história muito bem contada e bonita. E ela mesmo estava angustiada já essa semana, porque ela sabia que ela não ia conseguir escolher só poucas fotos, que ela ia precisar de muitas fotos, porque ela fez a experiência do ensaio dessa forma. É aí que eu queria chegar. Então, foi uma isca, né? Mas, na verdade, a gente é honesto, né? A gente falou exatamente o que a gente ia fazer, ela gostou e percebeu que o trabalho não ia se limitar a poucas fotos, né? E aí, Exatamente. lá em abril, se eu fosse falar exatamente o valor que ela vai pagar por esse trabalho de amanhã, ela talvez não ia fechar. Eu penso assim, quando o cliente vem para mim e só procurando preço, eu já sei que não vai fechar, porque eu tenho uns diferenciais que eu não consigo mostrar dessa forma. Né? A gente tem um histórico, principalmente casamento religioso, que a gente vive o casamento com o cliente, então tem várias coisas que acontecem que fazem com que a gente possa fazer com que aquele trabalho tenha uma cereja do bolo, sabe? Entendi.